Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Tecnologias Educacionais da pós-graduação em Gestão e Educação à Distância. Me chamo Rafael Nink e serei seu professor durante essa jornada. Como audiodescrição, eu sou um homem, estou trajando uma calça jeans, sapato preto, uma camisa preta com listras em vermelho e branco, um blazer cinza e o meu sinal para a comunidade surda, Rafael. Estou dentro do estúdio do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo, um cenário branco com detalhes em verdes e os dizeres EAD mudando realidades, na cor verde em caixa alta. Para a aula de hoje, vamos estudar um pouco sobre as mídias de comunicação, as mídias e a educação, como que a gente vai fazer a inserção dessas mídias para a educação. Como desafio de para cada web aula utilizar uma ferramenta digital diferente, na aula de hoje eu vou utilizar o OpenBoard, que é uma lousa digital, um software que você pode instalar no seu computador, e esse sim precisa que você faça a instalação no computador, que permite fazer anotações, grifar, escrever, fazer inserção de imagens, como se fosse um quadro, só que agora um quadro não quadro físico, mas um quadro virtual. Existem alternativas que você pode rodar direto da internet, como o Jamboard da Google ou o próprio Microsoft Whiteboard, também de forma gratuita e roda totalmente na internet. Mas optei por essa ferramenta física por ser uma ferramenta open source, gratuita, que você pode rodar tanto no seu computador com Windows, Linux ou Mac, a mesma ferramenta. Você pode, nessa ferramenta, importar os seus materiais no formato PDF ou utilizar ferramentas disponíveis, elementos disponíveis dentro da própria ferramenta. Então, a ferramenta OpenBoard, ela possui diversas ferramentas e uma delas é a opção de grifar. Então, eu posso fazer anotações na tela, mas eu posso destacar. Então, a disciplina é de Tecnologias Educacionais, posso mudar a cor. Então, na aula de 2, vamos falar um pouco sobre mídias e educação, os meios digitais de comunicação e posso avançar os slides. Então, no primeiro slide, o que é mídia? Então, a gente define mídia como todo o suporte de difusão da informação. Lembra que eu comentei na aula passada? O emissor emite um sinal que vai até o receptor, ele precisa desse canal de suporte. Esse canal de suporte é a nossa mídia. Então, a difusão da informação que constitui um meio intermediário de expressão capaz de transmitir mensagens, meios de comunicação social de massa, não diretamente interpessoais. E aí, exemplo, conversas, diálogos públicos e privados. Abrange esses meios o rádio, o cinema, a televisão, a escrita impressa ou manuscrita do passado, em livros, revistas, boletins, jornais ou computador, o videocassete, os satélites de comunicação, de um modo geral, os meios eletrônicos e telemáticos de comunicação, em que se incluem também as diversas telefonias. Isso é o que está lá no dicionário OAS. Então, mídia é o suporte que a gente vai ter no processo de comunicação. E essas mídias a gente destaca pela sua ênfase em algum sinal, por exemplo, o impresso, o rádio, TV e vídeo, e aí é poder incluir cinema dentro da TV e vídeo, e a mídia informática. Então, para a mídia impresso, as tecnologias que dão suporte a essa comunicação é o papel, o quadro, o lápis, a caneta, as impressoras. E os gêneros textuais que pode-se fazer uso dessa mídia, por exemplo, o gênero jornalístico, folhetim, propaganda, imagens, gráficos, tabelas, dissertações, etc. A mídia rádio precisa de um suporte. O suporte vai ser o próprio rádio comunicação, caixas de som, microfone, etc. E os gêneros que se usam dessa mídia, por exemplo, radionovela, jornalístico, spot, jingle, entrevistas, musicais e etc. E alguns gêneros
se encaixa, por exemplo, jornalístico, eu tenho uso para o material impresso e tenho para o uso radiofônico. Obviamente, utilizam-se estruturas diferentes na sua concepção, mas o objetivo é o objetivo jornalístico, tanto no impresso quanto no rádio. Já para mídia, TV e vídeo, os meios tecnológicos que dão suporte a isso, televisão, DVD, fitas, câmera, o cinema. De gêneros textuais, por exemplo, seriado, jornalístico, documentário, novelas, filmes, entrevistas, entre outros. Já na mídia informática, as ferramentas que dão suporte a elas são o computador, o modem, que provê a comunicação entre dois computadores, o monitor, notebook, o smartphone, etc. E os gêneros textuais, hipertexto, software e etc. E aí eu coloco o etc. é porque hoje tem diversos gêneros textuais que se fazem uso da informática. Uma animação, um GIF, um meme. Meme nasceu com o avanço da tecnologia midiática, utilizando o canal, a mídia informática, certo? Então há diversos gêneros textuais que utilizam dessa mídia. E quando a gente fala do processo de comunicação, eu preciso de um emissor que vai gerar um sinal, vai codificar uma mensagem. Essa codificação vai precisar de um canal de suporte, que é o canal de comunicação, que é exatamente as nossas TICs, e é isso que vai caracterizar o tipo de mídia. Se eu estou numa conversa, eu estou emitindo ondas sonoras. Se eu estou escrevendo uma carta, eu preciso de uma mídia impressa. Na minha comunicação, se eu estou utilizando a voz, eu posso estar utilizando, por exemplo, o rádio para me comunicar. Então é esse meio de suporte que vai caracterizar o tipo de mídia. Só que quando ele chega lá ao receptor, ele vai decodificar essa mensagem. Por isso que é importante, para uma comunicação ser mais próxima de efetiva, essa codificação e decodificação precisa ter as mesmas bases. Obviamente, a gente não vai ter uma comunicação 100% efetiva. Quando geramos uma mensagem, codificamos não só com aquele instrumento físico de comunicação, o rádio, TV, mas embutimos toda a nossa concepção de mundo, de sociedade, de religião, de política, e quando chega no receptor, ele vai descriptografar não somente também com esses recursos tecnológicos, mas também com a sua concepção de mundo. Por isso que às vezes há divergências na fala, há entendimentos diversos na comunicação, porque quem emite codifica com toda a sua estrutura cognitiva, social, emocional, e quem decodifica também faz isso. Então a comunicação ela vai ser mais próxima de efetiva quando a mensagem gerada é próxima daquela que chega no receptor. E o processo de comunicação ele pode ser síncrono ou assíncrono. Então observe que lá na minha ferramenta eu tenho a opção de borracha caso eu queira apagar, mas tem opção também de escrever, então eu posso destacar ou eu posso usar o marca-texto. Então, na síncrona, ocorre em tempo real. Por exemplo, quando eu faço uma ligação, quando eu estou conversando presencialmente. E a vantagem da comunicação síncrona é que eu tenho feedback instantâneo. Se eu estou conversando, eu posso perceber o que aquela pessoa tem para retornar, ou seja no próprio comunicação verbal, mas também na comunicação através de gestos, etc. A desvantagem é que é necessário que ambos estejam conectados ao mesmo tempo. Então, um curso presencial utiliza-se da comunicação síncrona. Já a assíncrona não ocorre em tempo real, ou seja, tanto o emissor quanto o receptor não precisam estar no mesmo espaço físico ou mesmo que distantes de espaço físico, mas não precisam estar no mesmo tempo. A vantagem é que não é necessário que ambos estejam conectados ao mesmo tempo, porém a desvantagem é que os feedbacks não são instantâneos. Quantas vezes você já mandou uma mensagem e ficou aguardando a pessoa responder e essa pessoa demorou para responder? Esse é o mal da comunicação assíncrona.
E tanto a comunicação síncrona e assíncrona na EAD são utilizados. Eu tenho aulas ao vivo, uma comunicação síncrona. Eu tenho aulas, web aulas que são gravadas e deixadas no portal. Eu tenho uma atividade como fórum de discussão, são comunicações assíncronas. Então, se a gente relacionar lá com as ferramentas de comunicação, numa comunicação síncrona, eu posso usar, por exemplo, o chat. Vai haver a necessidade que ambos estejam conectados ao mesmo tempo. Eu posso usar um mensageiro instantâneo, por exemplo, Skype. Eu posso utilizar o WhatsApp, que também tem essa função síncrona, quando eu faço uma ligação, quando eu faço uma chamada de vídeo. Quando eu faço uma ligação, são exemplos de comunicação síncrona. Já comunicações assíncronas, a gente tem, por exemplo, a ferramenta e-mail. Quando você envia um e-mail para a pessoa, você não aguarda que a pessoa responda no mesmo instante. É uma comunicação assíncrona. Os fóruns de discussão, e aí a gente lembra, ó, tem atividades lá para postar no fórum. Uma ferramenta digital. O fórum vai ser uma comunicação assíncrona? Sim, porque você vai postar a tua mensagem, em outro momento, outro participante pode ler a tua mensagem e ainda poderia até comentar. O feedback que ela vai te dar vai demorar um intervalo de tempo. Uma lista de discussão, sites de relacionamento, por exemplo, redes sociais, são comunicações assíncronas. Você faz um post lá no Instagram, a pessoa que vai ver aquele post não precisa estar conectado ao mesmo tempo que você, na hora que você postou, para acompanhar aquela postagem. Ele pode acessar depois. Mesmo que seja um Reels, que dura 24 horas, mas se são 24 horas, um status, na verdade, que dura 24 horas, ele pode acessar com 20 horas, 23 horas depois de postado. Ele vai conseguir assistir, mesmo não estando conectado ao mesmo tempo. Só que esses feedbacks demoram o retorno. E isso, quando a gente passa uma atividade, a gente tem que pensar nisso. Se eu proponho uma atividade que o professor precisa interagir em tempo real com o aluno, eu preciso de uma comunicação síncrona. Então, ó, vamos marcar uma videoconferência, que é uma comunicação síncrona. Agora, se eu passo uma atividade que não necessita dessa comunicação em tempo real, aí eu posso utilizar-se de ferramentas que não têm essa característica de sincronicidade. Por exemplo, fórum de discussão. Ele vai postar e outra pessoa vai responder. Agora, se eu abro uma conversa lá no Moodle, a gente vai falar um pouquinho sobre o Moodle na disciplina, eu crio um chat. Peraí, se eu criei um chat como ferramenta, como atividade, eu, quanto professor, preciso estar conectado naquele momento com os alunos. E na educação à distância, quando a gente fala de educação à distância, uma definição é o processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias. Então, se você pegar os documentos emitidos pelo Ministério da Educação, ele menciona essa necessidade do suporte de tecnologias para que a educação à distância aconteça. E aí, os professores e alunos são separados de forma espacial e ou temporal. Então, não precisa que esteja conectados em tempo real e nem no mesmo espaço físico. Então, quando eu tenho a ideia de tempo não estando no mesmo tempo, eu vou ter que utilizar de ferramentas de comunicação assíncrona. Já a espacial não vai caracterizar o uso de determinada ferramenta. Eu só preciso utilizar uma ferramenta de comunicação que não seja necessária a presencialidade, mas ela pode ser tanto síncrona quanto assíncrona. E quando a gente traz essas mídias para a educação à distância, elas recebem nomes diversos, nomes que caracterizam o uso da mídia. Então, as primeiras ideias de educação à distância aconteceu por correspondência. O avanço dessa educação à distância perpassou pelo avanço das tecnologias. Então, eu tenho, por exemplo, a educação à distância acontecendo utilizando com suporte a mídia rádio, o rádio learning. Posterior, com a melhoria dos sinais, o acesso à televisão, a televisão passou a ser utilizada como uma ferramenta de aprendizagem, como uma ferramenta de educação à distância. E aí a gente tem a concepção de T-learning,
que seria utilizar os recursos da mídia TV para a educação à distância. Posteriormente, já com o acesso à internet, a internet facilitou a elaboração e a distribuição de conteúdos de educação à distância. Então nasce o conceito de e-learning, que é utilizar os meios eletrônicos para a educação à distância. Hoje, cada vez os smartphones estão mais acessíveis. Então é possível a gente aprender determinado conteúdo ou fazer um curso à distância utilizando o celular. Tem ferramentas específicas para isso, ferramentas para ensinar idiomas que nasceram e foram construídas para ser utilizadas no celular. E aí nasce a concepção de mobile learning, ou ensino através do celular. Mas hoje, o mesmo curso ele pode fazer uso de mais de uma dessas mídias de suporte. Há plataformas de ensino que estão adaptadas para uso pelo celular, pelo uso de computador, faz uso das mídias rádio, das mídias televisivas para passar o conteúdo. Então, a mesma situação de aprendizagem utilizando de diversos meios de comunicação. E é aí que nasce o termo ubiquitous learning ou learning, que é a aprendizagem ubíqua, que não depende só de um meio midiático. Eu posso aprender utilizando o celular, posso ir para o computador, eu posso pegar na televisão, principalmente o Smart TV. Algumas Smart TV já têm aplicativos específicos de determinadas plataformas de ensino. Então a aprendizagem agora ela pode acontecer independente da mídia que eu tiver. E essa convergência de mídias não depende de um mecanismo ou de uma mídia de distribuição específica. Em vez disso, a convergência representa uma mudança de paradigma. Olha, qual que é o foco? Um deslocamento de conteúdo de mídia específico em direção a um conteúdo que flui por vários canais. E aí os canais, a gente está falando das mídias. O mesmo conteúdo que pode ser acessado por diversas mídias. Não necessariamente o mesmo conteúdo gravado, por exemplo. Ele usou um vídeo e está usando em todos. Mas às vezes adaptado para aquele canal. Em direção a uma elevada interdependência de sistemas de comunicação. Então não fico preso a única ferramenta. Em direção a múltiplos modos de acesso a conteúdos de mídias e em direção a relações cada vez mais complexas entre a mídia corporativa. Isso é uma definição de 2009. Imagine com o avanço que a gente tem hoje. Então o conteúdo ele não precisa estar preso a única mídia. Então quando a gente leva diversas mídias para a sala de aula, é para tentar fazer essa convergência ou explorar o potencial de cada mídia. Mas o conteúdo precisa fluir. Olha, não é aquele momento estanque. A gente vai parar o que você está fazendo no computador e vai ver outro conteúdo utilizando a TV ou utilizando o material impresso. O conteúdo ele precisa fluir. Ele precisa. A mesma situação de aprendizagem pode envolver outras mídias. Ele produz um texto no caderno e aquele texto vai ser ilustrado no computador, por exemplo. É uma mesma experiência de aprendizagem. E com isso eu deixo para vocês uma atividade de recapitulação dos conteúdos dessa aula de hoje, que é o mundo educação. Então, o que seria educação à distância? Esse grande lago da educação à distância. Ou ainda, o que seria educação? Quais são as correntes que aproximam essa educação tradicional, onde o professor só fazia o uso de quadros giz, o professor era o senhor do feudo, do conhecimento, era ele que detinha o conhecimento e os alunos eram apenas vassalos. Quando você faz uma corrente de aproximação, que esse mundo novo, onde a educação e tecnologias fazem presentes, estão interrelacionadas. Nessa concepção de mundo novo, de educação à distância como ferramenta também de aprendizagem, quais são os idiomas que a gente tem? Por exemplo, o que é rádio learning? Qual a característica do T-learning, o e-learning? Quais são as possibilidades de inserção
das tecnologias lá na sala de aula, do ponto de vista instrumental ou do ponto de vista midiático? Quais são essas mídias que a gente falou? Rádio, TV, impresso e a informática. E ainda defina o que é tecnologias educacionais. Obviamente, essa aproximação não é fácil, e aí você tem aquele continente excluído, que são os analfabetos, seja analfabetos funcionais ou seja analfabetos digitais, que enfrentam dificuldade em utilizar as tecnologias, seja no mundo externo, na sala de aula, ou no mundo da sala de aula. E fica as referências. A aula de hoje foi relativamente curta, mas a ideia era explorar um pouquinho essa questão de mídia e comunicação, e isso dentro da sala de aula. Temos as referências básicas e complementares para dar suporte a essa aula, mas na dúvida, consulte a biblioteca virtual e interaja lá nos fóruns de discussão, seja com o tutor, seja com o professor ou seja com os alunos. Ok? Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.